carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui diante de um texto profético e atualíssimo para as nossas vidas e para a igreja contemporânea, atual, que está vivendo os seus últimos dias na terra. Haja vista que os sinais estão acontecendo, haja vista que os sinais estão se proliferando no meio cristão, no meio da igreja. Vários acontecimentos, várias necessidades, várias dificuldades para a vida cristã e para a igreja se firmar em Cristo Jesus. Haja vista que o autor e consumador da nossa fé é Cristo Jesus. E para falar de Paulo, tem que se falar um pouco de Jesus Cristo, porque Ele é o alicerce, Ele é o arquiteto, Ele é o construtor da história da igreja, da história da comunidade, da história dos servos de Deus, em nome de Jesus. O barco só não afunda porque ele está alicerçado. Certa vez Jesus disse, no capítulo 13 de Mateus, que a casa ela deve estar firmada na rocha. A casa firmada na rocha pode vir vento, pode vir temporal, pode ter necessidade, pode chorar, pode passar pelo que for, pelo vale da sombra da morte, mas se a casa está firmada na rocha, em Cristo, na palavra de Deus, não tem como nós tirar a mão do arado e olhar para trás, porque a promessa que Deus tem para a igreja atual é: vá na frente, porque eu vou na sua retaguarda. Aleluia. Você pode marchar, você pode pisar no chão firme, porque a promessa não é de homem, a promessa ela é divina. Foi Jesus que profetizou, e é o Espírito Santo que vai confirmar os nossos passos em nome de Jesus. Mas aqui está um texto que o apóstolo Paulo traz para essa nossa fala nessa noite, uma revelação profunda, porque foi através dos dons espirituais que um dia o Senhor me resgatou para Ele. E é através dos dons espirituais, que não pode cessar na igreja, que ela vai firmar a fé dos irmãos em Cristo Jesus. É através das profecias e da poderosa palavra de Deus, que não pode cessar, que a sua vida, a minha vida, vai ter uma grande e sobrenatural vitória em nome de Jesus. Estamos num tema difícil, em uma era complicada, mas que ainda se pode pensar no agir de Deus, que ainda pode se pensar que o Espírito Santo de Deus ainda está no meu e no teu coração, fazendo com que eu e você não olhemos para trás, não olhemos para as palavras negativas e venhamos crescer na fé em Cristo Jesus. Mas o texto nessa noite fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas passaram e eis que fez tudo novo. É preciso nós voltarmos atrás no tempo, aleluia, antes que o apóstolo Paulo
ele era Saulo, e como Saulo, ele era o perseguidor da igreja. Ele assolava, ele tinha ódio, ele tinha repúdio de crente, como ainda hoje muitos têm aversão ao cristianismo. Mas graças a Deus que as nossas expectativas, que a expectativa da igreja não está pautada na fala ou no pensamento humano, porque quem nos chamou morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja. E possa ser que eu e você nessa noite, Deus possa recolher a nossa vida para Ele, em nome de Jesus, que é um privilégio. Aleluia! O apóstolo Paulo, que era Saulo, teve uma vida muito conturbada. Desejava no seu coração destruir a obra de Deus, porque ele tinha raiva, ele tinha receio no seu coração de falar no caminho, de falar da palavra. Paulo, em sua convicção, nos seus ensinamentos, ele tinha uma noção de que somente a lei judaica era o evangelho verdadeiro. Mas o texto diz que a caminho de Damasco, Paulo vai ter um encontro com Deus. Esse mesmo encontro, eu não sei como foi na sua vida, eu sei como foi na minha. Eu chorava amargamente, eu me desesperava às madrugadas, eu tinha uma vida dissoluta, eu tinha uma vida neste mundo cruel. Mas quando eu chegava em casa, eu sentia necessidade, eu chorava e eu dizia: Deus, falta algo em minha vida para preencher o meu coração vazio. Eu tentava nas danças, eu tentava nas festas, eu tentava nos contratos ilícitos, mas isso nada me satisfazia. Mas um dia eu ouvi alguém falar desse Jesus. Um dia eu estava no caminho e eu vi alguém pregar esse Jesus maravilhoso, e eu disse: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero saber quem é Ele, eu quero saber quem é esse homem que muda a história, que transforma a vida, que liberta o pecador em nome de Jesus. E foi então que eu tive um encontro com Ele na madrugada. E quando eu estava ali ao meio-dia, correndo ali na Marechal Castelo Branco, ainda lembro como se fosse hoje, eu estava de bermuda, calção, estava de tênis, sem camisa, porque naquela época eu era personal, eu trabalhava numa das melhores academias aqui na cidade de Teresina. E quando eu começava ali a minha caminhada, a minha corrida, eu ouvia a voz de Deus dizendo: ei, a partir de hoje você não vai mais trabalhar para o mundo. A partir de hoje eu te escolhi, aleluia, para levar a mensagem de Deus à frente. A partir de hoje eu te chamei para ser um influenciador, aleluia, neste mundo. A partir de hoje a igreja que está sentada aqui, ela é sal da terra e luz do mundo em nome de Jesus, aleluia. E Ele está influenciando a minha e a sua vida. Saulo estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, e ele teve um encontro com Deus. E no encontro com Deus a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. O pecado que fazia sombra lá atrás, ele é quebrado. Os grilhões da morte que nos sustentava, com o poder da glória do Senhor, nós somos libertos, aleluia. Quando nós estávamos cegos no mundo, a luz dele visualizou, brilhou e abrilhantou o nosso caminho. Hoje nós estamos aqui nas regiões celestiais para a honra e glória de Jesus. Hoje nós podemos dizer que o mundo lá fora não faz sombra nas nossas vidas. Hoje nós podemos dizer que nós estamos libertos, porque os nossos desejos, os nossos sentimentos que tínhamos lá fora, aqui dentro, Jesus libertou, Jesus curou, Jesus nos tirou, aleluia, do lamaçal do pecado. Ainda estamos lutando, aleluia, porque nós estamos no mundo, e enquanto estivermos no mundo, teremos lutas.
No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sei o que se passa em cada coração, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Mas essa noite eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Essa noite eu quero trazer uma palavra de Deus que venha levantar a minha, a sua autoestima. Porque quando eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus. Porque quando eu sentei ali, eu disse: Deus, fala conosco, aleluia. E quando a serva do Senhor orava, pegava no microfone, eu senti os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo falar no meu coração. E nessa noite nós fomos renovados, transformados pela palavra, em nome de Jesus. Mas o texto diz que quando Paulo deu um encontro com o nosso Senhor, ele cai no chão. Ali quando ele cai no chão, aleluia, a sua velha natureza é morta, aleluia. E quando ele renasce, quando ele sobe, é uma natureza viva, fé inabalável em Cristo Jesus. O texto diz que ele está na casa de um homem na rua direita. O texto fala que ele estava em Atos dos Apóstolos, que ele está sem comer e sem beber. O texto fala que ele está em oração, aleluia. Então já perceba aqui alguns requisitos para uma vida vitoriosa, aleluia. Primeiro, se consagrar. Primeiro, estar em santidade, aleluia. Terceiro, que não pode faltar na vida do cristão, é o combustível fóssil para alimentar a nossa alma, que é a oração constante. Paulo diz: orai sem cessar, aleluia. A oração, ela é a força, é o dínamo, é a eletricidade motora do cristão, aleluia. Assim como o carro precisa da gasolina, assim como o bujão de gás precisa do gás para ter a chama acesa, o crente pentecostal, o crente vivo nessa terra, precisa descer a casa do oleiro, precisa orar e falar e ouvir a voz de Deus. Aleluia, aleluia. O texto está lá em Atos dos Apóstolos. E quando Deus fala com Ananias, dizendo: Ananias, vai lá, Ananias, ora por um homem que está na rua direita, por nome Saulo. Ele está orando, ele está santificando, ele está esperando ser renovado. E o texto diz que quando Ananias dá alguns passos, Ananias pensa, analisa o nome e vai levar para o passado. Ananias diz: mas esse homem, ele causou muitos danos aos teus servos. Ele era mau, ele perseguia a igreja, ele assolava as pessoas na rua, ele matava os cristãos. O texto diz que Deus fala com Ananias. E aqui eu quero abrir um parênteses: se nós fôssemos depender do homem lá fora para a nossa redenção, nós estávamos mortos nessa hora. Se nós fôssemos depender do parecer do homem para nos defender, nós estávamos crucificados. Mas a bem da verdade é que quem nos chamou é fiel para cumprir a sua promessa, que é fiel para nos dar a vitória. E o texto diz naquela hora que quando Ananias vai, a palavra do Senhor diz: Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo Evangelho. Aleluia. Em Mateus, a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro a vontade de Deus, para depois ele fazer a nossa. A palavra do Senhor diz: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O que nós estamos vendo no mundo é uma inversão
de valores. Primeiro o nosso corpo, primeiro a nossa vida, primeiro a nossa casa, a nossa causa, para depois levantar a causa do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que ele, depois de convertido, a vida que ele tinha no passado era considerada como esterco. E a vida que agora ele tem em Cristo é lucro. Ou seja, realmente ele morreu e agora em uma nova vida ele ressuscitou em Cristo Jesus. É bem da verdade que nós temos família, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós queremos construir, nós temos a nossa casa, nosso esposo, nossos filhos, temos as nossas contas, temos aquilo, mas a bem da verdade é que realmente, aleluia, o essencial, porque tudo isso é da terra, e o que é da terra fica, mas o que é de Deus espiritual sobe em nome de Jesus. E essa é a essência da adoração e do louvor. O culto, aleluia, começa quando eu e você saímos de casa, quando nós já estamos se preparando, a batalha já começa, o desânimo já vem, mas essa noite, aleluia, eu quero trazer um gás sobrenatural para você e para mim. Assim como eu entrei aqui, eu não vou voltar do mesmo jeito, porque eu já ouvi o Senhor operar na casa, eu já ouvi o Senhor falar com a igreja, eu já ouvi o Senhor dar vitória para a igreja em nome de Jesus. Agora o que eu preciso como vaso de Deus, aleluia, é ser a casa do oleiro. Paulo, aleluia, ele descia sempre que necessitava a casa do oleiro. Era lá que ele se recompunha nas suas batalhas, nas suas lutas pelo Evangelho de Deus. Paulo foi perseguido, Paulo foi caluniado, Paulo foi pisoteado, expulso, sofreu naufrágio, sofreu assalto, perigo, chicotada, mas não desistiu do Evangelho. Paulo escreveu em Roma dizendo que ele separará do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, aleluia, porque é uma coisa intrínseca na nossa alma, aleluia. É como o nosso corpo precisa do alimento, assim também a nossa alma, que está no nosso corpo, precisa dessa palavra poderosa, precisa de estar conectado com o Senhor, para que possa haver libertação e cura interior em nossas vidas. Paulo agora realmente, ele não era mais o velho homem. Paulo agora é uma nova criatura e se percebe na atitude na sua vida. Agora, quando nós aceitamos Jesus, a causa muda. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa causa muda. Eu não levo mais as bagagens, eu não levo mais os fardos. Agora eu entrego na mão do Senhor e digo: Senhor, agora está aqui entregue. Porque Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós vemos uma sociedade morta, uma sociedade preocupada, uma sociedade doentia, porque falta a palavra de Deus, falta conhecer quem é Jesus. Aí você vê os cabos, você vê as clínicas tudo cheia, porque estão tirando o nosso Deus, estão esquecendo quem é Jesus, estão esquecendo o seu sacrifício na cruz, por coisas banais, por distrações. A palavra do Senhor diz em Mateus: porque está ansiosos com muitas coisas, sendo que eu ante baixo, eu não conheço, aleluia. Sua vida às vezes fica difícil, a gente quer falar, a gente quer anunciar, a gente espera que Deus venha falar conosco, que Deus venha usar alguns irmãos para
Porque nós temos necessidades, nós temos dificuldades, sim. E muitas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus não vai descer do céu, Deus vai usar eu e você nessa noite. Deus usa você para mim, Deus usa eu para você, aleluia. A obra continua de pé em nome de Jesus. Aleluia, realmente Paulo mudou, porque a atitude dele mudou. Agora, em vez dele perseguir, agora ele é perseguido. Não é perseguido pelo vizinho, não é perseguido por contenda, não. É perseguido pela obra. Porque o Evangelho causa isso. A palavra do Senhor diz que os que querem viver fielmente a Cristo padecerão perseguições. O mundo não entende a nossa linguagem, porque a nossa linguagem é de salvação. A nossa linguagem não é mais de palavrões, não é mais linguagem de obscenos. Agora a nossa palavra é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus libertou a irmã, Jesus curou o irmão, Jesus deu prosperidade para uma irmã. Agora são testemunhos, coisas do céu. Agora, depois de Cristo, nós estamos mudados. O cenário muda, a história agora é outra. O nosso passado já se foi. Deus não quer saber do nosso passado, mas o diabo sim quer nos acusar 24 horas. Mas nós temos esse advogado fiel que não perde causa, que está aqui pelejando por nós, está aqui pelejando pelas igrejas, aleluia, e que não vai nos abandonar no tempo oportuno. Realmente agora a vida do apóstolo Paulo muda, porque agora ele vai sofrer pela obra. E a obra ela é feita por pessoas que oram, por pés que vão e por mãos que contribuem. A obra de Deus ela tem que ser completa. Muitas vezes eu não tenho tempo para ir, mas eu tenho tempo para ajudar. Muitas vezes eu não posso acolher, mas eu posso orar. E muitas vezes eu não posso fazer isso, mas eu posso ajudar a fazer com que outra pessoa venha. E a obra de Deus ela não pode parar. A obra de Deus, quando ela está completa em nossa vida, a mudança, a transformação, e de fato o texto diz que Paulo mudou, porque agora ele está aconselhando, agora ele está ensinando, agora ele está colocando as pessoas no caminho certo, na verdade, na porta estreita, no caminho apertado. Quando eu era jovem, antes de aceitar Jesus, eu cansei de ir para o cemitério com a minha avó, que era minha mãe, e eu cansei de acordar 4 horas carregando a lata, lavando o túmulo, colocando vela, colocando aquilo, e eu olhava para ela, e um dia aceitei Jesus. Eu disse: eu vou aceitar Jesus. Ela disse: se você aceitar Jesus, você não mora mais aqui. E eu aceitei Jesus. E o Senhor levou ela. E hoje eu posso dizer para você que não foi perca de tempo nós estarmos aqui, que não é perca de tempo você levantar a bandeira do Evangelho, porque é verdade. Lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Perceba que no mundo nós estamos atolados em crise, em corrupção, em fome, em miséria, mas o povo não quer Deus, o povo quer o auxílio, o povo quer as coisas desse mundo, mas não querem Jesus. Querem tudo que é da terra, menos o que é do céu. E sendo que no céu é que vem a nossa bênção, é que no céu que vem a nossa cura, é que no céu que vem a nossa libertação, é que no céu que Deus abre os caminhos, abre as portas. A palavra do Senhor lá em João, quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 1 está lá sendo uma mulher apedrejada, porque ela estava em ato
de adultério. E quem estava olhando para ela ali estava pior do que quem estava sendo apedrejada. Aí Jesus chega como justo advogado e impede uma causa contra aquela mulher. E aquela mulher ali sai ilesa, aleluia. Assim é a nossa vida, meu irmão. O texto diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste século tenebroso, aleluia. Se fosse pela mão do diabo, nós já estávamos mortos. Mas a todo momento o anjo do Senhor está ao nosso derredor. A todo tempo o anjo do Senhor está ali, nos guiando, nos protegendo, nos livrando 24 horas. Porque em Salmo diz que Ele não toscaneja. Ele está a nos guiar, sinta no coração, irmão, a presença do Senhor. Sinta no coração essa proteção de Deus, como aquela mulher que estava sendo julgada. E o Senhor entra ali naquela causa e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. De repente todos deixaram suas pedras e foram embora. E aquela mulher, com um olhar doce, olha para Jesus e diz para ela: e o Senhor não vai me condenar disso não. Nós não precisamos mais de condenação. Nós precisamos da palavra do Senhor no nosso coração. Nós não precisamos mais de lei, nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de mais programa, mais médico, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Vaso, a unção ainda tem, falta vaso. Aleluia, disposto a ir, a pregar e anunciar que Ele salva, Ele cura, Ele liberta em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em João 4 que aquele encontro que Ele teve com aquela mulher samaritana foi crucial para a vida dela. Houve transformação, houve libertação. Foi mediante uma palavra que Jesus lançou ao coração daquela mulher. Assim como nós estamos aqui nessa noite. A palavra do Senhor, aleluia. Eu quero aqui encerrar, meus irmãos. Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou por mim. Aleluia. Antes da crucificação, vem Cristo vive em mim. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Cristo está em você. Cristo está em mim. Aleluia. E nós podemos curar, nós podemos levar uma palavra, nós podemos trazer uma pessoa doente, enferma, nós podemos ir até alguém que está com a corda no pescoço essa hora para se matar, nós podemos falar, pregar para uma pessoa que está na sarjeta, na lama. Cristo está em você. E quando você anda, quando você caminha, as trevas ela bate retirada, porque ela sabe quem é você. Ela sabe a sua identidade. Nós temos uma identidade espiritual. Os irmãos creem que nós temos uma identidade espiritual. Os demônios sabem quem é você, sabem quem somos nós. Por isso que ele não tem força. Às vezes ele quer minar nossas forças, às vezes ele quer nos jogar no rosto, mas ele sabe quem nós somos em nome de Jesus. Porque lá em Atos dos Apóstolos, alguns filhos de serpa estavam tentando expulsar os demônios olharam para eles assim: ei, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos diferentes do mundo. A palavra do Senhor diz que e vereis outra vez a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Quem serve a Deus ora
Quem serve a Deus contribui, quem serve a Deus coopera, quem serve a Deus ajuda, quem serve a Deus se compadece, tem compaixão, aleluia. E quem não serve a Deus não tem esses sentimentos em seu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero adorar o Senhor nessa noite. Peço a permissão do pastor para estar adorando ao Senhor junto com os irmãos, com a missionária Lidiane. Se tiver outro microfone, aleluia. Nós queremos adorar junto com a igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para aquela jovem que está ali de trás, tá bom? Já faça assim com a mão isso. Não temas, tá bom? Não temas. Em frente. Em frente. Há uma muralha, uma barreira espiritual que vai ser quebrada. E eu vejo, Senhor, eu vejo um degrau, escadas. E nessa escada você vai subir. Mas tem muitas pessoas que te desejam o mal. Eu vejo muitas línguas tentando te acusar. Mas o Senhor manda te dizer que Ele vai entrar nesta peleja. Não temas, porque quem fará a obra é o Senhor. Somente se declina na casa do oleiro. Somente pergunta a Deus qual será a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor para nós e para você nessa noite. Porque eu vejo o Senhor operar, eu vejo o Senhor trabalhar. Eu lembro ainda quando eu estava na caminhada, mas o Senhor operou, o Senhor falou, e assim também eu quero profetizar na sua vida, aleluia. Eu vejo você sendo uma grande mulher de Deus, aleluia. Eu vejo o Senhor te dando uma unção para a obra do Senhor, aleluia. Não olhe para as circunstâncias, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir a caminhada. Não importa, aleluia, quantos dizem não, Ele te conhece, Ele sabe, aleluia, o quanto Ele vai te levantar neste dia. Aleluia. Te agradeço. Se você pode, você sabe, ore conosco. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele está aqui. Ele vai fazer coisa grande em vida de pessoas.
voz, em nome de Que Jesus. nós agradecemos essa vida